Senhor, que os louvores nesta manhã já manifestaram o teu agir em nossas vidas, trazendo cura, salvação, libertação. Mas neste momento queremos pedir que a tua voz, através da tua palavra, alcance cada coração aqui neste dia. Que cada coração aqui, Senhor, seja uma terra abundante e fértil, preparada pelo teu Espírito, para que a tua palavra, Senhor, ao encontrar no nosso coração um lugar especial, venha trazer o fruto para a eternidade. Assim oramos e cremos, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Glória a Deus. Querido, sempre mais uma vez, obrigado ao Ministério de Louvor. E nesta manhã então nós estamos iniciando uma nova série de ministrações, falando ainda sobre o compartilhar do reino de Deus. Nós vamos nesta manhã começar a aprender. Até domingo passado, Dia dos Pais, falamos sobre as parábolas de Jesus, compartilhando o reino de Deus através das parábolas de Jesus. E nós vemos então que as parábolas que Jesus usava, elas serviam para trazer o entendimento do reino de Deus. Ele falava, olha, o reino de Deus é semelhante, e aí ele contava a parábola, ele descrevia a parábola. E nesta manhã então eu quero falar sobre compartilhando o reino de Deus através do poder da palavra. Nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus é poder. Mas será que eu e você, será que a igreja do Senhor estamos tomando posse e sabendo usar esse poder que a palavra é para cada um de nós? E eu queria então pedir que você abrisse a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. E vamos iniciar hoje então, entendendo um pouquinho o que é o poder do Evangelho. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Todos eu creio que já acharam. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar também a leitura conosco aqui. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou repetir mais uma vez esse versículo, para que você possa entender tudo aquilo que a palavra do Senhor, a partir de hoje, quer nos ensinar sobre o poder do Evangelho. Mais uma vez diz assim então, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala aqui do judeu, ele está falando especificamente sobre o povo de Israel. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para o que eram os seus, mas diz o texto que os seus o rejeitaram. Mas todo aquele então que creu, todo aquele que aceitou Jesus Cristo, foi dado a ele o direito de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui do judeu, está falando para o povo de Israel nos dias de Jesus. E quando ele fala do grego, quem era o grego ou os gregos nos dias do apóstolo Paulo, nos dias de Jesus? Eram os estrangeiros. Era a representação de todo aquele que não era do povo de Deus, que não era de Israel, não era judeu. Somos nós, na verdade. Está falando para nós, para cada um de nós. E aqui então nós vemos, amados, o apóstolo Paulo trazendo o entendimento sobre o poder que o Evangelho tem. Como eu falei aqui, Jesus Cristo, quando ele compartilhava as parábolas, ele estava compartilhando então o entendimento sobre o reino de Deus, o conhecimento que havia um reino que se manifestaria neste mundo, em nossas vidas. Estão lembrados, como eu falei aqui, o reino de Deus é semelhante, ele ali então compartilhava das parábolas. Mas o que acontece, amados?
muitas pessoas acham que conhecer o reino de Deus já é suficiente. Eu conheço o reino de Deus, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que está escrito na Bíblia, e elas acham que isso já é suficiente, amados. A Bíblia diz que certa vez alguns jovens, filhos lá dos sacerdotes, foram expulsar um demônio de um homem. E aquele homem endemoniado, o demônio que estava nele, disse: olha, eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus, mas vocês eu não conheço. E diz o texto em Atos que eles levaram uma surra, porque eles queriam usar algo que eles não tinham tomado posse, que eles não tinham conhecimento. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês: conhecer o reino de Deus é bom, é maravilhoso. Já é um princípio, viu? Se você conhece o reino de Deus, parabéns. Se você conhece o que está na Bíblia, parabéns. Mas Deus quer mais de você. Deus quer ensinar algo a você neste dia, nesta manhã. Quer você entender que o evangelho que você conhece, ele tem o poder. Não somente conhecer, mas tomar posse, amados, desse poder. Interessante que o mundo, ele já entendeu isso. O mundo, como diz a palavra de Deus, já dos malignos, já entendeu que o poder, amados, quem tem o poder, domina. Quem tem o poder, tem autoridade. Quem tem o poder, amados, ele já consegue exercer o controle sobre muitas vidas. Tanto o mundo sabe, como também o inferno quer tomar posse disso, na vida das pessoas. E muitos crentes ainda desconhecem o poder que o Evangelho tem, o poder que o Evangelho traz. Em Atos, eu queria que fosse colocado, por favor, capítulo 8, versículos 18 e 19, Atos 8, versículos 18 e 19, conta um episódio muito interessante na vida dos apóstolos. Os apóstolos, então, estavam em viagem numa região, e eles sabiam que algumas pessoas ali tinham aceitado a Jesus, mas não tinham recebido ainda o poder do Espírito Santo sobre eles. E eles foram até lá e oraram por aquelas pessoas. E aquelas pessoas, então, diz o texto, que eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade, cheios do poder. E havia ali um homem chamado Simão. Algumas versões diz que ele era mago, ou mágico, né? Simão o mago, Simão o mágico. E ele, quando viu, então, que aqueles homens, os apóstolos, oravam e sobre aquelas pessoas viam a autoridade, viam o poder, o que ele faz? O texto diz lá, então, quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Amados, o mundo lá fora está desejando receber aquilo que de graça eu e você temos, que é a autoridade, que é o poder. E muitos crentes não têm feito uso disso. Muitas pessoas desconhecem sobre isso. E aí avance, por favor, dizendo: dê-me também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então percebam vocês, queridos, que o mundo deseja algo que eu e você nós temos. O mundo deseja algo que eu e você recebemos gratuitamente da parte de Deus, e muitas vezes não sabemos ou não usamos este poder do Evangelho como devemos usar, como nós podemos usar. E aí então, ainda nesse mesmo capítulo 8 de Atos, Pedro repreende, versículo 20, põe por favor versículo 20, e Pedro então respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Há um dito, há um conceito muito comum, não sei quantos aqui sabem, quantos aqui conhecem, que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Sou eu? Oi? Ok. Quer conhecer uma pessoa?
Não dê dinheiro a ela, mas dê poder. Não sei quantos aqui conhecem esse conceito. Não é verdade? Quando alguém assume uma função de autoridade, de poder, aí sim você passa a conhecer aquela pessoa. Tem pessoas, amados, que quando elas alcançam algum cargo, alguma função, quando elas alcançam algum patamar, elas se transformam, elas mudam completamente. Eu não vou perguntar se você conhece alguém assim, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que antes de terem o poder, antes de terem ali a autoridade, era uma pessoa, e depois então, quando teve o poder, quando teve a autoridade, se transformou em outra pessoa. Mas vamos voltar aqui para o tema da ministração. O que é então o poder do Evangelho? Que o apóstolo Paulo, que a Bíblia aqui nos mostra, o que é então o poder do Evangelho? O poder do Evangelho é o poder de Deus em nossas vidas, nós sabemos disso. Eu creio que todos nós aqui temos essa ideia, essa noção de que o poder do Evangelho é o poder de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, amados, é aquilo que Deus fez em nós. Quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, eu tenho que ver aquilo que Deus fez em mim. Eu preciso enxergar em mim a mudança, a transformação que Deus fez em mim, amados. O novo rumo, a nova oportunidade que Deus deu a mim e deu a você. Então, o primeiro poder que se manifesta do Evangelho na nossa vida é essa transformação que Deus faz na vida de todos nós. Tem pessoas que, infelizmente, amados, conhecem o reino de Deus, mas ainda não experimentaram o poder do Evangelho. Por quê? Porque estão na igreja, mas não mudaram ainda nada na sua vida. Continuam a mesma pessoa, continuam do mesmo jeito, continuam da mesma maneira. Então a primeira coisa que o poder do Evangelho faz é justamente essa transformação na nossa vida, essa mudança na nossa história, esse novo rumo, essa nova direção, essa nova oportunidade. E eu creio, queridos, que quando você aceitou a Jesus, quantas novas oportunidades foram trazidas até você? Muitas. Eu creio que quando você aceitou Jesus, quanta mudança na sua vida. Não é verdade? Tem pessoas que quando pegam uma foto dela antes do Evangelho e depois do Evangelho, falam assim, olha, como era diferente. E agora como eu sou transformado. Como eu sou diferente. Em segundo lugar, amados, o poder do Evangelho é o poder das boas novas de Jesus Cristo. É o poder que as palavras de Jesus têm até o dia de hoje. Em cada vida. Na vida de todos nós. Então quando nós olhamos para o Evangelho e vemos o poder que esse Evangelho tem nas nossas vidas, nós vemos que as palavras que foram liberadas por Jesus, até o dia de hoje, elas têm poder para transformar. Quantas pessoas, queridos, que como alguns que Jesus falou assim no final, quando eles receberam algo da parte do Senhor Jesus, diz assim, ó, vá, a tua fé te salvou. Quantos que estão aqui nesta manhã, que através da fé, receberam o milagre do Senhor Jesus? Não é verdade? Quando Jesus falava assim para alguém, nós lemos na palavra de Deus, olha, vá e não peques mais. Quantos aqui abandonaram uma vida de pecado, queridos, quando entenderam que este poder do Evangelho, transformação na sua vida, veio e continuou ali na vida dele? Quantas pessoas, amados, que eram sedentas, viviam buscando algo que nunca encontravam, nunca se saciavam, procuravam nas religiões, procuravam no conhecimento,
procuravam em tantos lugares e nunca encontraram aquilo que elas buscavam. E quando então receberam a transformação do poder do Evangelho, entenderam aquilo que Jesus falou para aquela mulher, lá em João 4, aquele que beber, ou aquela que beber, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quantos aqui, queridos, que foram alcançados por esse poder, das boas novas, da palavra que transforma, que muda, da palavra que liberta, e hoje você é uma pessoa saciada em Deus, e todas as vezes que você tem sede de Deus, Ele tem fontes de águas vivas para jorrar dentro de você. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã por isso? Então deixa eu falar uma coisa com vocês. Em terceiro lugar, o poder do Evangelho é o reino de Deus que se manifesta em nossas vidas em todo o tempo, em todo lugar, em todo momento. O reino de Deus não pode se manifestar apenas quando você está aqui na igreja. O reino de Deus não pode se manifestar quando você abre a palavra. Mas o reino de Deus se manifesta por onde você for, em todo lugar, em todo tempo. Então isso é o poder do Evangelho na nossa vida. E sem o poder do Evangelho, somos apenas pessoas religiosas. Somos meros espectadores. Somos meros participantes de um rito, de um culto. Quando você vem para cá, amado, quando você sai da sua casa, e já no caminho você começa a sentir esse poder agir na sua vida, dizendo, olha, eu vou chegar, e quando eu chegar lá, eu vou receber uma palavra, eu vou estar adorando a Deus, eu vou estar ali louvando a Deus. Isso é o poder do Evangelho, amados. Sem esse poder, eu e você nos tornamos mais um religioso, que cumpre um rito, de vir ao culto, semanal, ou no domingo, ou na terça, ou em qualquer outro dia, e simplesmente aquilo se fazer como parte da sua vida rotineira. Amados, todas as vezes que você vem à casa de Deus, esse poder se manifesta sobre a sua vida. Pode ser que alguma ou outra pessoa entendeu aqui isso hoje, mas eu creio, queridos, que nesta manhã Deus quer liberar sobre a sua vida a autoridade. Eu creio que nessa manhã Deus quer liberar sobre a sua vida poder para você entender tudo aquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. O poder do Evangelho transforma, e não temos dúvida sobre isso, amados, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, amados, e precisamos então viver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que é transformado por esse poder entende, amados, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz, ou tudo se fez novo na sua vida. Agora a pergunta que eu faço a você nesta manhã é a seguinte: o quanto do novo de Deus tem agido na sua vida? O quanto do novo de Deus tem se manifestado na sua vida? Ou o quanto do velho eu ainda fala mais alto dentro de você? Porque tem pessoas, queridos, que mesmo estando numa igreja, conhecendo o reino de Deus, o velho eu continua falando mais alto nela. O novo de Deus ainda tem que ser melhorado muito na vida dela. O novo de Deus tem que ser aperfeiçoado muito na vida dele. Então, como o apóstolo Paulo, como está escrito lá em 2 Coríntios, que foi carta também que ele escreveu,
Capítulo 5, versículo 17, põe lá por favor. E assim, se alguém está em Cristo. Quantos aqui nesta manhã têm a certeza que a sua vida pertence a Cristo? Faz assim com as mãos. Então você precisa manifestar o novo de Deus. Sabia disso? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, aquilo que você fazia, aquilo que te dava prazer, aquilo que você alimentava com gosto, ficou tudo para trás. As coisas velhas, antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que tudo se faz novo. Vou falar uma coisa para vocês, queridos. Não é fácil. Eu confesso a vocês. Eu me incluo também com vocês. Não é fácil. Mas precisamos desejar mudar. Precisamos ter esse desejo de mudança. Sem o nosso desejo, Deus não pode fazer quase nada, querido. Porque você precisa desejar mudar. Apóstolo, eu tenho ainda muito do velho eu dentro de mim. Apóstolo, tem muita coisa do antigo eu que ainda atua na minha vida. Então comece a pedir ao Senhor nesta manhã: Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim, Senhor. Se eu sou uma nova criatura, cadê as coisas novas do Senhor na minha vida? Cadê as novidades do Teu reino sobre a minha vida? Cadê esse poder do Evangelho sobre a minha vida? Se eu sou uma nova criatura, cadê a transformação na minha vida? Amado, sem o seu desejo, sem a sua vontade, sem o seu esforço, quase nada pode ser feito na sua vida. Quase nada, amados. Deus não vai pegar você e vai mudar na marra. Deus não vai pegar você e vai te obrigar a mudar. Mas Ele vai te dar cada vez mais oportunidade para você entender que você precisa desejar esta mudança. Sem o seu desejo, você vai continuar sendo essa pessoa que você é. Sem esse desejo, você vai ouvir a palavra de Deus e não vai haver mudança, transformação na sua vida. Sem esse desejo, não adianta, que este poder não vai se manifestar na sua vida. E aí, avançando mais, amados, nós vemos que infelizmente na Bíblia vemos exemplos de pessoas que não quiseram experimentar essa transformação. Infelizmente na Bíblia não tem esses exemplos. E um dos exemplos que eu quero trazer para você nesta manhã está lá em Lucas, por favor. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, que conta a história de um jovem que foi procurar Jesus. Lucas 18, 18 diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então, versículo 19 e 20, respondeu a ele. Começou a dizer assim: olha, por que você me pergunta, por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele diz assim: você conhece os mandamentos, ou seja, você conhece o reino. O que falta a você é tomar posse dele, é entender este poder que Ele tem na sua vida. E Ele começa dizendo o seguinte: olha, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. E aí o que o jovem então responde para Jesus? Põe por favor o versículo 21. E ele diz: então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, eu frequento os cultos, eu frequento célula, eu frequento as reuniões, eu frequento os ensaios. Aí Jesus fala para ele algo muito interessante. Avance, por favor. Isso, ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta
a você. Jesus poderia responder para aquele jovem: parabéns, você é um exemplo de alguém que tem a vida transformada. Mas Jesus conhecia o coração daquele rapaz. E ele disse para aquele rapaz o seguinte: uma coisa ainda falta a você. Jesus sabia que na vida daquele jovem, daquele homem, tinha algo ao qual ele era agarrado, ao qual ele era apegado. Não adianta, queridos, achar que a gente está enganando a Jesus. Jesus sabe que tem algo na minha vida. Jesus sabe que tem algo na sua vida que nós somos apegados. E aí ele vai dizer mais: uma coisa ainda te falta. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Amado, tem coisas que você é apegado, que pode atrapalhar a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Tem coisas que eu estou apegado, que eu preciso ainda largar, que se eu não largar, isso vai atrapalhar a minha caminhada com Jesus. Jesus sabia que aquele homem era um exemplo para muitos que conheciam, mas Jesus sabia que faltava algo para eles, ou para ele. Então nesta manhã, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mesma resposta que Jesus deu a este jovem, Ele também está fazendo a mim e a você. Ainda falta algo para largarmos. O que você está apegado ainda está prejudicando a sua caminhada com Jesus. O que você está ainda agarrado, que não permite que você siga Jesus plenamente. O que você ainda está agarrado, que falta você largar, para você herdar o reino dos céus. Para que você viva o poder do Evangelho, amados. Voltando para o texto lá de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreve, amados. Paulo, enquanto Saulo, era um homem que tinha muito apego às coisas. Paulo, enquanto Saulo, amados, era um homem apegado às suas convicções. Aquilo que ele acreditava, aquilo que lhe convinha, ele seguia. E tem pessoas que assim, amados, dentro do reino de Deus. Apóstolo, olha, eu tenho a minha ideia particular sobre determinado assunto, e eu sigo essa minha ideia. Isso é apego. Isso pode atrapalhar você de receber o reino de Deus. O poder do reino de Deus, o poder do Evangelho. Paulo, enquanto Saulo, amados, apegado às coisas deste mundo, apegado às coisas, ele tinha princípios, mas princípios que talvez Deus ali não trazia a sua vontade para a vida dele. Tem pessoas que têm princípios, mas esses princípios não trazem a vontade de Deus para a sua vida. Então precisamos entender isso, amados. E Paulo então, ou Saulo, quando ele teve a transformação pelo poder do Evangelho, ele mudou a sua vida e mudou também completamente a ele. Ele sofreu a transformação e por consequência a sua vida também sofreu uma transformação, sofreu uma mudança, amados. E uma das viagens que ele faz, Atos 16, põe por favor, Atos 16, e uma das viagens que o apóstolo Paulo faz, a partir do versículo 16, por pregar o poder do Evangelho, ele foi parar numa prisão. Olha o que está escrito aí no texto. Acontecendo indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Pode avançar? Isso se repetiu por muitos dias.
Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. E por consequência disso, Paulo e Silas foram parar numa prisão. Foram açoitados. Foram presos. O texto vai discorrer falando sobre isso. Versículo 25, avance para o versículo 25, por favor. E diz então que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe, queridos, às vezes, por fazer valer o poder do Evangelho, as pessoas não vão conseguir entender. As pessoas não vão conseguir compreender. Mas temos que entender que quando nós exercemos o poder do Evangelho, há um propósito dos céus, há um propósito de Deus. Paulo e Silas não estaria preso, não falaria para aquelas pessoas, e depois para um homem específico, sobre esse poder do Evangelho, amados. Às vezes a gente não entende. Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Senhor, eu estou te servindo, estou te buscando. E está acontecendo perseguição, está acontecendo isso. Senhor, eu estou sendo então prejudicado, maltratado. Mas a gente não sabe, amados, que esse poder do Evangelho tem um propósito de Deus para se manifestar na nossa vida. E foi através então do poder do Evangelho que Paulo e Silas, pregando lá na cadeia, orando e cantando, aqueles que estavam ali com ele também estavam recebendo, estavam ouvindo. E aí, amados, na sequência do capítulo 16, versículo 25, lá no versículo 27, bota o versículo 26, por favor, para ser que alguém não conheça a história. Bota o versículo 26. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus, não é verdade? Aleluia! Paulo e Silas estava livre, poderia agora ir embora. Eles foram embora? Não foram embora. Põe o versículo 27, por favor. O carcereiro então, que estava dormindo, estava descansando, ao invés de ficar acordado olhando para os presos, diz o texto então que ele despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Porque, amados, falando com vocês, aqueles que não conhecem o poder do Evangelho vão sempre ter o entendimento pelo natural, vão sempre ter o entendimento da situação que está ao seu redor. Aquele homem, quando acordou e viu que as portas estavam abertas, as correntes estavam ali caídas, o que ele pensou? Todos deram no pé, todos fugiram, não é verdade? E aí então ele foi tentar se matar. E aí começa o poder do Evangelho, através da vida de Paulo e Silas, na vida daquele homem. Olha o que diz então o versículo 28 do capítulo 16. Mas Paulo gritou bem alta voz: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Amados, quem depende do reino de Deus, espera sempre o agir de Deus. Quem depende do poder do Evangelho, não toma decisão precipitada, sempre espera o momento certo, para que esse poder se manifeste. Paulo e Silas então aguardou o momento certo. Eles poderiam olhar para aquele homem, vendo ele com a espada na mão, vendo que ele ia se suicidar, falou assim: tomara que você morra mesmo, porque você estava aqui nos oprimindo. Amados, muitas vezes nós temos esse senso dentro de nós, da vingança de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me vingue. Mas, amados, a vingança de Deus é você demonstrar o amor dele para as pessoas. A vingança de Deus é você manifestar o poder dele de amor para as pessoas. E Paulo então disse para aquele homem: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, amados.
Numa linguagem mais atualizada, a mente daquele homem deve ter bugado. Bugou. É isso que os jovens falam, não é isso? Bugar. A mente daquele homem não entendeu nada. Como é que pode alguém estando preso, como é que pode alguém sendo açoitado, tendo a oportunidade de sair, de ir embora, de fugir, não faz isso? Ele não estava entendendo que Deus fez aquilo tudo para que o poder do Evangelho pudesse alcançar a vida dele. Avance mais um pouco. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante dele, de Paulo e Silas. Avance. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Amados, eu não sei como se deu o entendimento deste homem, mas o poder de Deus impediu que aquele homem pudesse se matar. Quantas pessoas que talvez estão aqui nesta manhã, que um dia pensaram em tirar sua própria vida, e o poder do Evangelho retirou deles essa ideia. Quantas pessoas, queridos, que um dia pensaram em tirar sua própria vida por alguma situação que estavam vivendo, por algum problema que estava passando, mas quando foram alcançadas por esse poder, essa ideia foi retirada da sua vida. E talvez nessa manhã você está aqui hoje, dizendo: olha, apóstolo, eu não vou falar que sou eu, mas Deus sabe que eu tinha também essa vontade de me matar, de me suicidar. Mas quando eu conheci a Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Ele, esta vontade saiu completamente. E hoje eu sou uma nova criatura. Hoje a minha vida é transformada, mudada, amados. E Paulo então, versículo 31, usando do poder do Evangelho, disse àquele homem: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Quantos aqui nesta manhã crê no Senhor Jesus? Então este versículo vai se completar na sua vida. A sua casa será salva. Creia no Senhor Jesus e você e toda a sua casa será salva. Precisamos, amados, tomar posse desse poder. Precisamos acreditar nesse poder do Evangelho. Isso não é mentira para nós. Isso não é uma ilusão contada para nós. É algo que é real na nossa vida. Aonde o poder do Evangelho se manifesta, os planos do inferno perdem poder. Aonde o poder do Evangelho se instala, o inimigo não tem mais poder, não tem mais autoridade, amados. Aquele homem ia tirar sua própria vida, e ele entendeu que ele não podia fazer isso. Diz o texto então, que ele levou-os para a sua casa. Avance, por favor. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Pode avançar. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Queridos, eu vou ver se você crê neste poder do Evangelho. Toda a sua casa, aqueles que ainda não foram batizados, sendo batizados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique em pé, queridos. Mas você e eu precisamos entender algo. Olhem para cá.
eu e você precisamos entender algo da parte de Deus. Como Jesus disse para aquele jovem: ainda te falta algo. O que falta a você? Largar, abandonar, para que este poder se manifeste plenamente na sua vida. E eu quero terminar então esta manhã dizendo que aquele homem, ele ia tirar sua própria vida, e o poder do Evangelho o alcançou. Aquele homem, amados, conhecia pouco ou nada sobre Deus, porque ele era romano, ele servia ao Império Romano. Então ele conhecia pouco ou conhecia nada sobre Jesus, sobre Deus. E quando o poder do Evangelho entrou na sua vida, ele entregou a sua vida completamente a Jesus. Aquele homem, amados, ele viu uma mudança em sua vida, já a partir daquele momento, em que ele viu que nem Paulo, nem Silas, nem nenhum outro fugiram daquela cadeia, daquele lugar, e ali ele já se rendeu a Jesus. Aí ele já falou: olha, esse Jesus é poderoso, este reino é poderoso, e eu quero. Mas sabe, queridos, eu creio que a alegria maior daquele homem foi ver toda a sua família também se render a Jesus. Porque há uma alegria em cada coração quando este aceita Jesus, mas há uma alegria dobrada, multiplicada, quando a sua casa, a sua família também entrega cada um a sua vida a Jesus. E você então passa a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Creia neste poder, creia no Senhor Jesus, creia no Evangelho que transforma, que muda vidas, e você e a sua casa vão viver a plenitude do reino de Deus nesta terra. Creia nisso, queridos. Este homem viu uma mudança na sua vida, mas ele viu também a mudança em toda a sua casa. Isso é poder do Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 1, versículo 16, da carta aos Romanos. Põe por favor mais uma vez. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder. Põe lá Atos não, Romanos 1,16, por favor. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga assim comigo: poder de Deus. Mais uma vez: poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crer. Para salvar, querido, para transformar, para mudar. E quem sabe nesta manhã você que está aqui precisa disso. Apóstolo, eu conheço o reino de Deus. Eu sei o que é o reino de Deus. Eu conheço a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Mas, apóstolo, ainda não tomei posse desse poder que a palavra tem na minha vida. Ainda tem algo na minha vida que eu preciso largar. Ainda falta algo na minha vida que eu tenho que abandonar, para que esse poder se manifeste plenamente na minha vida e na minha casa.
Fico pensando, queridos, se aquele jovem obedecesse a Jesus, com toda certeza, ele seria um dos discípulos mais apaixonados por Jesus. Mas infelizmente ele não quis. Tem pessoas que são muito apegadas às coisas e por conta disso não conseguem seguir a Jesus como Ele merece. Então nesta manhã eu quero louvar a Deus com você. E se você deseja este poder se manifestando na sua vida, apóstolo, o que eu tenho que fazer? Simples. Primeiro desejar, primeiro querer, e depois pedir ao Senhor: Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando, retira da minha vida. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, se esta palavra falou o seu coração: olha, apóstolo, eu sou uma dessas pessoas que um dia eu pensei em tirar a minha vida, mas hoje essa ideia já me saiu completamente. E eu quero agradecer a Deus porque foi através do poder do Evangelho que a minha vida foi poupada. Porque se eu tivesse tirado a minha vida, eu não estaria na eternidade com Ele, eu tenho certeza disso. Então, quando nós estivermos louvando a Deus, sai do seu lugar e vem agradecer a Deus, porque através do poder do Evangelho, a sua vida foi poupada. Venha para o altar, vem.